No vídeo de hoje eu vou fazer um resumo bem simplificado do que é inteligência emocional. Bom, inteligência emocional é a inteligência aplicada às emoções. Então, se eu quero ser inteligente com as minhas emoções, eu preciso entender o que são emoções, quais são as emoções. E aqui no canal eu tenho um vídeo que fala melhor sobre emoções e sentimentos. Assiste esse vídeo se você tem alguma dúvida a respeito do que são emoções, qual a diferença de emoção e sentimento. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Existia por muito tempo o QI, que media se alguém era inteligente ou não, baseado em testes psicológicos que eram aplicados. E aí você tinha ali o seu número do seu QI. Muito tempo depois, percebeu-se que outros fatores além do QI influenciavam nos resultados das pessoas e foi se desenvolvendo e descobrindo o tal do QE, que é a inteligência emocional. Vamos pensar um pouco sobre o que é inteligência emocional. Quando eu digo que alguém é muito inteligente para algo, geralmente eu quero dizer o quê? Que esse alguém é muito bom naquilo, ele sabe muito sobre aquilo, ele explica bem sobre aquilo, ele resolve bem questões a respeito daquilo. Ok, então inteligência emocional pode ser traduzido em conheço bem as emoções, sei bem o que elas são, sei bem o que elas significam, logo sou inteligente a respeito das emoções. Bom, ficaria muito fácil se fosse só isso, se fosse só teoria. Ah, emoções são isso, ok, tá tudo certo. Mas é isso e não somente isso. Vamos avançar. Se nós formos sintetizar bem, a inteligência emocional ela tem dois pontos principais. Um está relacionado a mim e às minhas emoções, e o outro está relacionado aos outros e às emoções que os outros têm e a minha capacidade de perceber, classificar essas emoções. Agora, é claro que entender as emoções, saber, olha, diante disso aqui eu estou sentindo isso, isso e isso. Diante disso eu estou sentindo isso, isso e isso. Porque as nossas emoções, muitas vezes, elas parecem uma vitamina, sabe? Você vai lá, bateu maçã, banana, mamão, leite, aveia, misturou tudo, virou uma coisa só. Dá pra depois eu ir lá e pegar só o mamão pra comer? Dá, né? Aí já virou, tem que tomar a vitamina toda. Bom, a mesma coisa com as nossas emoções. Muitas vezes nós sentimos um mix de emoções a respeito das circunstâncias, das situações. E aí é necessário aprender a dizer assim, olha, nessa situação aqui tem mamão, tem maçã, tem banana, tem leite. Ou seja, identificar os ingredientes desse mix de sentimentos. Ou seja, aqui eu fiquei nervoso, fiquei estressado, já estava irritado, aí vem um pouquinho de raiva, aí vem um pouquinho de rancor, aí você vai classificando os sentimentos que você teve em relação às situações que aconteceram. Você vai compreendendo as suas emoções em cada circunstância. E aí o que acontece? Conforme eu vou aprendendo sobre as emoções, eu me torno muito mais capaz de controlá-las. Por exemplo, se eu quero fazer uma vitamina e eu não sei os ingredientes da vitamina, como que eu vou fazer a vitamina? Agora, se eu quero fazer uma vitamina e eu já sei metade dos ingredientes, eu vou lá aprender a outra metade dos ingredientes, fica muito fácil fazer uma vitamina. Assim acontece com as emoções. Se eu quero controlar como esse mix vai acontecer, eu preciso primeiro aprender a identificar as emoções que eu estou sentindo, as emoções tal como elas existem. Tem um vidinho do Frajola que ele fala assim, eu não gosto que as coisas mudem, eu fico nervoso por dentro. O que é esse nervoso por dentro? É o mix de emoções que ele não conhece. É o que ele sente diante de coisas novas que ele não sabe. Ele não sabe quais são as emoções diante das coisas novas. E é aí que entra a importância de você aprender a classificar as suas emoções. Aí quer dizer que eu vou controlar, na hora que eu ficar com raiva eu não vou mais explodir? Mas não quer dizer que você não vai ficar com raiva, que você não vai sentir raiva. Quer dizer que você, sabendo eu estou com raiva, eu reajo dessa maneira. Bom, aí você vai controlar como você
reage à sua raiva. Porque quando você fica com raiva sem entender que você está sentindo raiva, primeiro você reage e depois você fala, nossa, eu tava com raiva. De repente você consegue ter esse feedback. Controlar a raiva é, olha, eu tô com raiva, eu vou sair dessa situação. Eu não vou ficar aqui nessa situação, eu vou sair dessa situação. Se eu precisar, eu comunico, olha, eu estou com raiva, eu vou ali, vou sentir minha raiva, vou me acalmar e depois eu vou conseguir pensar sem a influência da emoção da raiva. Aí você consegue ser objetivo, senão você está sendo emocional. E é aí que entra a inteligência emocional. É eu não deixar as minhas emoções controlarem a situação, mas eu controlo as minhas emoções no sentido de que eu não ajo através dela, por impulso dela, né? Eu ajo a partir da minha decisão e não da minha emoção. Isso é a inteligência emocional, é a capacidade de, identificando as minhas emoções, tomar uma decisão apesar das emoções existirem. Então eu fico triste, eu fico com raiva, eu fico feliz, eu fico... todas as emoções que eu sinto não influenciam a minha decisão, não decidem por mim. Eu decido, eu identifico as emoções que eu estou sentindo e decido a minha ação. E não a minha emoção decide a minha ação. Bom, em relação aos outros, a minha capacidade de identificar as emoções dos outros me ajuda a ser empático, a compreender quando o outro precisa de espaço, a compreender quando o outro precisa de ajuda, a compreender aquilo que eu posso utilizar para interagir com essa pessoa, a compreender o que está motivando essa pessoa. Eu uso sempre o exemplo da morte. Então assim, se você nunca perdeu alguém, ou se você nunca perdeu aquela pessoa que a pessoa está perdendo, né? A pessoa está perdendo a mãe, tua mãe está viva, a pessoa está perdendo o pai, teu pai está vivo. Ou por exemplo assim, um exemplo até mais prático. Eu não tenho filhos, aí fulano tem filhos, aí morre o filho de fulano. Como que eu, que nem sei o que é ter filhos, vou ser capaz de compreender o que esse outro está sentindo com tanta clareza? Não, eu posso compreender que ele está passando por uma perda, está tendo um luto, uma situação muito triste. Eu sei que é um momento difícil de emoções relacionadas à tristeza, mas eu não sinto a dor dele com ele, eu não vou ficar triste com ele. Talvez eu fique triste pela situação dele, mas não triste como ele que está sofrendo essa perda. A não ser que a perda dele acione uma ferida narcísica minha, mas aí isso aí já é outra história. Então a inteligência emocional aplicada ao outro tem a ver com eu sei que eu não vou sentir o que o outro sente, afinal quem sente é o outro, é o sentimento e a emoção dele, mas eu sei identificar qual é o momento pelo qual essa pessoa está passando, quais são as possíveis emoções que essa pessoa está vivenciando. E a partir disso, eu tenho um pouco mais de tato para lidar com as emoções dessa pessoa. Logo, eu sou inteligente a respeito das emoções também do outro. E é isso que me faz, né, não chegar num velório festejando. É isso que me faz não chegar fazendo festa numa maternidade, porque vai estar cheio de recém-nascido. Então, resumindo, inteligência emocional é assim, ó. Isso e isso são as minhas emoções sobre esse fato. Tá, as minhas emoções, elas podem somar para minha decisão racional. Então, eu vou tomar uma decisão que vai ser racional, ou seja, inteligente. Apesar das minhas emoções, elas podem até somar na minha decisão, elas podem ser um fator que eu levo em consideração para tomar a minha decisão, mas a minha decisão não é influenciada pelas minhas emoções. Então, quando eu sou inteligente emocionalmente, quer dizer que eu tomo as decisões, eu decido a ação e não as minhas emoções decidindo e tendo ações por mim. Então, a minha reação não é emocional, a minha reação ela é racional. Entendo as minhas emoções, eu posso usar as minhas emoções como um dos ingredientes para a minha decisão. Eu posso falar, olha,
como eu tenho essas emoções aqui sobre tal situação, eu vou tomar esse caminho racional por conta das minhas emoções. Eu vou tomar essa decisão aqui levando em conta também as minhas emoções. Mas não são as minhas emoções decidindo sem a influência consciente do meu eu. Isso é inteligência emocional. Isso se adquire na terapia, se adquire com autoconhecimento também é na terapia. Você precisa aprender a identificar as emoções, olhar, eu tô sentindo isso, né? Porque na verdade, a terapia, ela é um processo que te leva a olhar para si mesmo. Então, quando eu olho para mim mesmo, eu conheço a mim mesmo, eu aprendo sobre mim, eu aprendo sobre as minhas emoções, eu aprendo sobre os meus processos de decisão, eu aprendo sobre os meus valores, aquilo que importa para mim. No fundo, é um pouco de quê? De egoísmo, de olhar para mim, compreender a mim e viver para mim, e viver a minha vida. Aí os outros, eles existem para somar, aí o que eu faço para os outros é para somar com eles, mas no fim sou eu comigo mesmo, e o autoconhecimento é fundamental. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que pode fazer uso dessas informações, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.